Olá, senhores ouvintes e telespectadores do Grupo Jornal de Comunicação, Portal Jornal SE, TV Rádio Jornal para os estados da Bahia, Sergipe, Pernambuco, Alagoas e Paraíba. Eu hoje converso mais uma vez com o empresário paulistano, ora também o nosso articulista do Grupo Jornal de Comunicação, o empresário paulistano Enzo Gorentsweig, para falarmos sobre uma das causas, uma das brigas familiares mais importantes do país, que é a família Klein, né, do fundador das Casas Bahia, Samuel Klein. Doutor Enzo Gorentsweig, seja bem-vindo ao Grupo Jornal de Comunicação. Bom dia, como é que está o clima aí em São Paulo? Eu começaria assim, vendo o senhor todo empacotado. Bom dia, meu querido, como é que você está? Em primeiro lugar, tudo certo? Estou bem, estou bem. Mais uma vez, ó, Denilson, obrigado, agradecer aqui não só a você, como a todos os portais, aí a Rádio Jornal, né, por ter me dado e estar me dando mais uma vez, né, esse espaço que eu acho que é muito importante numa hora como essa, né? Eu que sempre estou no centro de algumas polêmicas, acho que esse espaço de fala, né, esse poder de fala é muito importante para as pessoas, né, sempre estarem também ouvindo quem realmente está dentro da história e tem base para falar, do que pessoas talvez alheias a tudo isso e que às vezes querem dar, né, um pitaco muitas vezes sem saber e falando coisas que, na verdade, não tem muita relevância, não tem nada a ver. Então, em primeiro lugar, te agradecer, meu querido. Aqui em São Paulo tá um frio desgraçado, né? Estamos todos de casacos de neve. Aqui eu sou friorento. Mas é bom que você malha muito chique o tempo todo. Você viu, né, meu querido? Vi o treino super ali em forma, sempre em A dia. gente tenta manter a forma, né? A gente tenta, mais difícil do que manter a forma é manter a disciplina de treinar nesse frio, né? Esse é o grande problema. Meu querido, as Casas Bahias, elas fazem um dos grupos mais fortes Com econômicos do certeza. país, né? O fundador Samuel Klein fundou as Casas Bahias em 1952. Três filhos aí, obviamente, o montante nos remonta aí à casa dos 8 bilhões. Mas Exatamente. há alguns apontamentos que dizem que a fortuna de 8 bilhões do grupo foi resumida em 500 milhões de reais. Como é que está todo o processo envolvendo, em relação a este dado numérico, o que é de fato real ou não? Denis, acho que antes da gente, se eu puder fazer um parênteses assim, antes da gente entrar Fique à vontade, fique à nessa questão vontade. numeral, eu acho importante fazer aqui, né, uma introdução na linha que você falou, né, de explicar um pouco, pelo menos assim, né, eu que conheço, né, um pouquinho, talvez tenha alguma base para falar, de Sim, quem que foi o seu Samuel Klein, fundador das Casas Bahia, né? por favor. Muitas pessoas talvez não saibam, acho que talvez o que se confunda até como grandes fundadores de grandes empresas brasileiras, as pessoas talvez às vezes fiquem com a impressão de que né, um sujeito que nasceu aqui no Brasil e que construiu, né, ou que é filho de imigrante, né, que naquela época se tinha muita imigração aqui no Brasil, Sim, e que se cresceu aqui no Brasil, naturalizado brasileiro, e desde pequeno trabalhador e tal, não sei o quê. Geralmente as histórias dos grandes fundadores, né, das grandes empresas brasileiras são assim. Mas, sim. na verdade, a do seu Samuel é um pouco diferente. Na verdade, o seu Samuel chegou aqui no Brasil com alguma idade já. O seu Samuel não é nascido aqui, o seu Samuel é polonês, é nascido na Polônia, numa época onde o nazismo ainda era uma época que o nazismo estava muito presente ainda no mundo, né? E para você ter uma noção, o seu Samuel é um cara que viveu em campo de concentração durante 4 anos da vida dele. Que E ele história. só conseguiu fugir, né, e vir para o Brasil, né, e começar, na verdade, depois essa empreitada dele para sair de lá, da Polônia tal, e da Alemanha depois, para vir para cá. Mas, na verdade, não sei se todo mundo conhece a história, mas o Samuel estava sendo transferido com a família dele de um campo de concentração para um campo de extermínio, ou seja, iam Tá. ser exterminados. Exterminados. E aí, muito se escuta também, né, que naquela época as pessoas eram transportadas, tem aquelas imagens super fortes, inclusive, dos judeus sendo transportados naqueles trens, né, tudo apertado e tal. E, na verdade, né, quem viveu isso daí, conta essa história, era muito pior, inclusive, que os trens. Não tinha trem, tinha que ir a pé mesmo no meio da mata, tudo, né, enfrentar aí mata aberta e um monte de coisas aí horripilantes
para poder ainda chegar num lugar que você vai ser exterminado. Então, no meio desse trajeto, o seu Samuel, né, consegue se desvencilhar do grupo, né, no mato, e junto com a família dele, com alguns familiares dele, conseguem, né, graças a Deus, fugir, né, desse grupo aí que estavam levando ele para esse campo de extermínio. E aí ele começa naquela época, né, ainda a sobreviver como pode ali nos arredores aí desses campos de concentração da Polônia e tal. E logo depois se encerra, né, meio que se encerra esse período do nazismo, né, Segunda Guerra Mundial e tudo. E aí o seu Samuel começa, cara, a ser já um vendedor lá aonde ele estava, né, onde ele estava instalado na época, que era o cenário dele lá na Polônia, e tal. Então Sim. o que ele fazia? Ele era um contrabandista que chamava na época, né? Assim, né? Você fazia contrabando porque naquela época não era permitido, e tal. Então ele comprava vodka, né, nos países ali na Rússia, tal, não sei o que, na Sim. Polônia, tal, vodka polonesa, levava para a Alemanha e comprava na Alemanha cigarro e coisas alemãs e levava para a Polônia para poder vender e tudo e tal. Então ele fazia já esse comércio ali, né, informal, Sim. e que já mostrava já, né, que muito novo já mostrava para o que ele estava vindo, né? Você vê que as características, né, de um grande empreendedor de sucesso, elas já são testadas e mostradas, né, Nas nos piores, maiores dificuldades, né? nas maiores dificuldades, exato. Porque depois você vê o cara dono da Casa Bahia e fala, o cara tem o dom, realmente, é vendedor. Agora, você falar pro cara comprar e vender, né, na Alemanha pós-guerra, na Polônia pós-guerra, pós-nazismo, aí não é para qualquer um, né, meu? Aí você tem Não que ser é. vendedor de verdade, cara. Inclusive, tem um DVD, eu vou até pegar aqui para você, ó. Por favor. Fica aqui um minuto aqui, ó. Fico 2. Inclusive, ó, Denis, tem Sim. esse. Acho que não sei, poucas pessoas acho que tiveram a oportunidade de ver, e eu vou enviar aí para você. Sim. Depois a gente divulga esse material. Claro, Ó, óbvio. tem um documentário que foi feito pelo Roberto Summer Cabrini, Klein, ótimo. e todo mundo conhece o Roberto Cabrini, Domingo Sim, claro, Espetacular, da óbvio, Record e tal. óbvio, O Cabrini óbvio. aqui, ele era pequenininho, ele foi lá na Polônia visitar os lugares que o seu Samuel morou, os campos de concentração, as casas depois, né, depois no período que ele ficou lá também pós-guerra e Sim. tudo. Então é muito bacana, e tem o livro também do Elias Awad, né, que é muito bacana também, conta toda a história do seu Das Samuel Casas Bahia, também, sim. das Casas Bahia, tudo. Então, cara, a verdade da verdade, ó, Denilson, é que eu sou um cara que me considero um puta casca grossa. E quando eu vi esse documentário, né, a reflexão que eu fiz, eu falei, caraca, meu irmão, eu achava que eu era casca grossa, hein, mas você pega uns exemplos aí que são brabos, hein, cara. Então, a verdade é que é uma história, né? É uma história de muita luta, de muito trabalho, cara, e de muita vitória, entendeu? Essa que é a verdade, né? Em que momento exato Enzo Gorentzweiger Adentra. se aproxima da família Klein, Cara, né, olha, criando este vínculo e a confiabilidade que Eu, existe. a- eu te agradeço até demais por essa pergunta, porque eu acho que é uma pergunta que muitas pessoas às vezes acabam, né, se fazendo. Cara, eu acho que eu fui, de certa forma, para quem acredita nisso, né, eu fui enviado, né? Eu não fui procurar a família Klein, não tinha, né, intenção nenhuma de trabalhar com eles, assim, né, com o Saul. Sim, Eu fui mais enviado, assim, acho que até por um ato divino, talvez, e eu já vivi algumas histórias divinas na minha vida, né? Essa não é a primeira delas, espero que não seja a última, mas, cara, eu acredito que quando Deus quer colocar alguém num lugar, ele mexe os pauzinhos dele lá em cima e isso acaba acontecendo. Então, verdade. o que acontece foi que o meu sogro, ele trabalhou muitos anos com a família Klein, muitos anos com o Saul Klein, né, com o Saul lá na Casa Bahia. Meu sogro era Sim, representante da indústria, então ele vendia lá na Casa Bahia, representava a indústria dentro da Casa Bahia. Então ele teve uma relação, além de profissional, uma relação pessoal com o Saul durante muitos anos, durante 30, 35 anos. sim. E aí, quando o Saul se afastou operacionalmente das Casas Bahia em 2009, o meu sogro também se afastou, acabou se desligando. E aí, né, tava num período também que tava criando as filhas dele, né? Uma delas é minha mulher, ele tem 3 filhas. O Saul também tava vivendo a vida dele e tal. Sim. E aí acabou que, né, enfim, manteram um relacionamento, né, de amizade, mas o profissional acabou, cada um foi traçar ali, O apesar seu de terem próprio feito caminho. apesar de terem feito também grandes negócios pós Casa Bahia, né, no segmento imobiliário. Meu sogro é um cara do mercado imobiliário, o Saul Sim. também gostava de investir no mercado imobiliário. Então, depois de Casa Bahia, tiveram uma outra etapa também no mercado imobiliário que foi muito feliz, de muito sucesso.
E aí, Denis, o que acontece foi que eu sempre tive uma ótima, hiper mega boa relação com meu sogro. E uma vez a gente estava viajando em meados de 2022 Sim. e um pessoal dessa época de Casa Bahia começou a ligar para ele, de amigos em comum dele com o Saul, começou a ligar para ele e falou o seguinte: poxa, meu, você não quer ir lá dar uma visitada no Saul? O Saul tá passando um período difícil. Se tiver aí como, sei lá, pô, se quer um cara tão amigo dele das antigas, tá? A gente tava viajando, a gente tava na Europa. E aí meu sogro falou, porra, mas será que, cara, o Saul tá mal e tal, não sei o que, ficou com isso na cabeça. E aí quando a gente voltou, acabou que eu, que sempre fui um cara também que atuei, né, não só nessa área de litígios, né, e de comprar e vender ativos judiciais, Sim. como eu sempre fui um cara mediador, né, Denilson? Então, cara, eu até fiz uma brincadeira na época com o meu sogro, que eu falei, porra, se ele tiver tão mal assim mesmo, manda ele passar no meu escritório que eu vou dar um jeito na vida dele. E, cara, eu fico muito orgulhoso de falar isso agora, Sim. Denilson, por quê? Porque como meu sogro teve uma relação com ele de 30 a 35 anos de trabalho e de muita gratidão que o meu sogro tem por ele, quando eu fui apresentado ao Saul pelo meu sogro, eu fui apresentado de uma forma totalmente informal. Fui acompanhar o meu sogro no almoço que ele estava indo, né? Reencontrar, vamos dizer assim, o Saul para Sim. entender que situação seria essa que ele estava passando. E aí meu sogro falou: pô, você me falou aquilo lá que você brincou. Esta situação, na verdade, já marca um período de cessão, de rompimento. Eu acho que ele deu uma caída aqui. Deixa eu ver se ele retorna. Voltou, voltou. Você me escuta bem ainda? Eu o vejo. Você me vê? Enzo? Eu consigo vê-lo. Você me vê? Eu consigo ver, você tá me vendo? Estou vendo. Você está me Ah, tá. ouvindo também? Peraí. Tô te ouvindo, tá me ouvindo agora? Agora Pronto. melhorou. Reconectamos. Tudo É ok. porque o celular deu uma Não travadinha. tem problema. Pode, Eu vou refazer a pergunta, pode tá? refazer. Este almoço, né, no qual vocês se encontraram, ele tecnicamente já marcava um momento em que a família começava a brigar pelo patrimônio, em que já havia seção entre Michael Eichmann, não é isso? E Ele Saul tem uma irmã, Klein. ele tem uma irmã que mora nos Estados Unidos, né, mas que está mais afastada, vamos dizer assim, dessa confusão toda, que é a Certo. Eva, né, Tá. e que está, né, tá lá nos Estados Unidos e na verdade a história gira mesmo em torno, né, dos dois irmãos, né, do Saul Sim. e do E Michel, do cara. Michel, E do exatamente. Michel. E sim, respondendo a tua pergunta, não tenho como falar que não. Sim, quando eu cheguei, esse já era um clima já, né, de animosidade entre os irmãos e tal. E apesar deles, eu faço questão, cara, de falar isso, porque eu venho de uma história de briga de família. Eu Sim. conheço, eu conheço briga de família. E até quando eu falo pra vocês, eu falo assim, meu, quando eu dou um pitaco numa história dessa, eu dou um pitaco, mas eu tenho base para dar, entendeu? Eu não sou né, um qualquer que tá olhando uma história, né, de duas pessoas, né, vamos dizer assim, litigando e quero falar o que eu penso porque veio, né, da minha cabeça do além. Não é isso. Eu conheço essa história super na pele, assim, entendeu? Já vivi e vivo isso e nasci nesse cenário, entendeu? Então o que eu faço questão de falar aqui, quando as pessoas falam muito assim, briga de família, cara, nesse caso aqui da família Klein, eu acho que existe, né, Denise, existe um período da história, e que é um período muito maior da história, que a família sempre foi muito unida, cara. O que eu te falei é uma história maravilhosa de trabalho, entendeu? Os, Sim. do, os dois irmãos, seu Samuel, não preciso nem falar, veio de uma história, né? Imagina, que é o que eu te disse, veio do campo de concentração, chegou no Brasil, que nem você falou, né? É o dado que tem por aí, fundou a Casa Bahia em Tá vazando a 52, imagem, e saiu. fundou a Casa Bahia com 30 anos de idade, você imagina. O cara que Sim. até os 40 anos começou, né, a mudar de patamar e tudo tal, com 30 e pouco, 40 anos de idade, 45 anos de idade, depois de muita Uma luta. história muito parecida aí com a de Roberto Marinho quando fundou a Rede Globo, né? Muito, com todos esses Aos, grandes fundadores das grandes empresas do Brasil. Ele é um aos gigante do 40. Brasil, como todos Exato. esses outros gigantes, entendeu? E Exato. os dois irmãos cresceram dentro da Casa Bahia, trabalhando pela companhia e desenvolvendo a companhia junto com o pai. Essa que é a Sim. verdade. Sim. Trabalharam durante muitos anos em super, hiper, mega sinergia.
e como dois irmãos que tinham, né, uma ótima relação, não só profissional, como, né, de amizade extra-profissional, entendeu? Uhum. Então, mas entrando nesse tema, né, sim, quando eu conheci o Saul já existia, né, questões ali a serem discutidas, e eu tenho falado muito assim, ó, Denis, cara, que eu acho não, tenho certeza, inclusive, e inclusive é essa linha que eu trabalho, sempre foi a linha que eu trabalho e é a linha que eu vou continuar trabalhando, que, cara, a gente tem que uma hora, para resolver questões como essa, elas extrapolam os advogados, entendeu? Que muitas vezes, às vezes fazem um papel ótimo, brilhante, mas muitas vezes também no meio de grandes embates como esse, aparece gente com interesses alheios, né, aos interesses, né, da família, como eu vi acontecer nesse Que ao próprio caso, invés, os entendeu? advogados que ao invés de somar e tentar resolver, fazem um conflito majorar para que tenha, obviamente, infelizmente, Mais tempo de litígio é mais de tempo de honorários. dinheiro, de Óbvio honorários. que não é todo advogado que pensa Claro que assim. não, claro que Claro não. que não, né? A gente tem brilhantes advogados que advogam para a gente, Uhum, mas eu já me deparei com esse tipo de situação também. Então, quando eu falo uma coisa dessa que nem eu vou falar, eu acredito de uhum, verdade que histórias como essa só são resolvidas quando realmente entra alguém de fora, e no caso dessa pessoa, né, sou eu, pelo menos sim. pelo Saul eu posso falar, e que faça, cara, realmente tem que dar um jeito de fazer tanto, né, tanto um quanto o outro lado, cara, sensibilizar um pouco o coração das pessoas, né? E tentar focar, cara, eu sempre tentei fazer isso, e Uhum. tentar focar nos momentos bons, cara, que eles viveram junto, que essa família viveu junto, entendeu? Nesta parte, Que são momentos maravilhosos, entendeu? entrar exatamente aí, Enzo, nesta parte, né? A sua proximidade com Saul é muito grande, que está hoje com 71 anos, inclusive, com uma saúde extremamente debilitada, não é? Em função, né, Destes atritos. de um estrangulamento financeiro causado pelo judiciário. Essa que é a verdade. Hoje é exemplo, o Saul Klein, ele vive diretamente a partir de uma herança. Vamos tentar clarificar mais para a sociedade toda, tá? Hoje, ó, vamos clarificar. É, Hoje o Saul Klein detém um patrimônio deixado pelo pai dele, que claro que existe discussões de se o valor é X, é Y ou é Z, mas o valor mínimo, a gente está falando de um valor deixado, né, de 280 milhões, 260 milhões de reais certo, em 2014, né, e esse valor é um valor sem correção, um valor de face. certo. Então, a gente está falando de um cara que detém esse patrimônio e de um cara que está vivendo hoje, Denilson, está à mercê de terceiros, de pessoas financiarem ele, e não só ele como a causa dele, até Uhum. ele destravar o dinheiro dele da justiça, Pronto, inventário do pai esse é o dele, ponto. para Esse é o receber. ponto. Vamos lá. Então, esses 285 milhões de 2014, né, que poderiam ser discutidos, este montante ele está travado judicialmente, não Perfeito, é? perfeito. E a sua função diante da causa maior, então, é tentar recriar uma comunicação entre ele e Michel. Ponto. Como é que tem sido o andamento? Não é só entre ele e Michel, né? Tem outros Tá. herdeiros ali e tal, mas enfim, majoritariamente entre ele e Sim, Michel, claro. exato. Como é que tem sido o avanço no seu trabalho em relação a isto? Porque é uma das situações mais complicadas do Brasil nesse momento em relação a esse montante de dinheiro. Cara, muito bacana essa pergunta. Vai ficar gravado nessa essa nossa entrevista, né? Ela será feita matéria para todo o grupo, para todo o Sergipe e os outros Não, estados. ótimo que eu achei muito interessante essa pergunta que você fez. Ninguém Tá, nunca me fez essa pergunta numa entrevista assim, e por isso eu te perguntei se vai ficar gravado, depois eu faço até questão de repostar, cara. tá. Que assim, você perguntou assim, né, como tá o meu andar, que a minha função, claro, é essa que você falou, a minha função sempre foi e sempre será, né, nunca ir pelo caminho litigioso, entendeu, Denilson? Eu não sou um cara, eu acho isso horrível, cara. Ainda Uhum, mais, eu acho que assim, eu acho que tem histórias que você litigar, que você brigar, que você, né, ir para esse modus operandi combativo, elas uhum. são necessárias. Tem histórias que são necessárias, tá? Sim, Agora, nesse caso, cara, nesse caso, eu acho que tem outros pontos aí
mais importantes do que a combatividade em si, cara. Sim. Porque, assim, eu não tive ainda, que nem você perguntou, respondendo a tua pergunta, eu não tive ainda a oportunidade, né, de conversar ou de sentar, vamos dizer assim, com o Michel. Certo. Mas, cara, Ele tem evitado este diálogo? Você já requeriu a ele este poder de é encontro? assim, eu acho que quando existe, né, uma situação como essa, né, Denilson, e essa situação, Por favor. e é uma situação muito sensível, eu acho que Sim. eu acredito, inclusive nisso que eu estou te falando, eu acredito que uma situação como essa, ela não pode ser forçada. Porque eu acho que se ela for forçada, ela tende, inclusive, ou a não acontecer, ou se acontecer, a dar errado. Entendeu? Então eu acho que essa conversa tem que acontecer quando as duas partes estiverem preparadas realmente para falar. E o que Samuel é está aberto a esse diálogo? Saul, né? Perdão. Saul está aberto a esse Super, diálogo? super aberto, sempre teve. Ok, aí vem uma pergunta. 71 anos, pelo que a imprensa coloca em prática, você inclusive já havia dito a mim em São Paulo que teria acompanhado, visitado, né, em alguns momentos o próprio no hospital. Digamos que a situação dele fique mais Não, complexa. só para você entender, Denilson, Ah, quem internou o Saul, quem assinou como responsável dele, quem dormiu do lado dele, foi né, você. quem coordenou toda a equipe de médicos que operou ele e tal, tudo fui eu, entendeu? Exato. Hoje, além de gestor do quinhão hereditário do Saul, é, eu posso dizer, né, sem sombra de dúvidas, que a nossa relação extrapola total essa questão do papel. Hoje ele faz parte da minha família, como eu faço parte da família dele, entendeu? E falei isso em alguns lugares e faço questão de repetir aqui. Sim, Cara, eu no patamar que eu tô, e graças a Deus, assim, né, falo isso na maior humildade do mundo, sim. já tive em totalmente outro patamar, mas assim, no patamar que eu tô, Denilson, eu nunca pararia, cara, a minha agenda, o meu dia e tal, não sei o quê, pra tratar do jeito que eu tratei essa situação excepcional, que foi essa questão médica do Saul. Eu fiz o que eu faria ali, cara, só por pouquíssimas pessoas, que é a minha família, meu pai, minha mãe, minha mulher, minhas irmãs e tal, minhas avós e tal. Sim. Isso por elas eu faria tranquilo e tal. E fiz pelo Saul, cara, que é um cara que eu coloco na mesma prateleira, né, dessas pessoas que eu te falei aqui. Então, eu acredito sim, Denilson, que às vezes há males que vêm para bens, cara. E eu acredito, cara, não sei porque alguma coisinha tem uma voz me sussurra na minha cabeça todo dia, cara, que o Michel agora acho que chegou no momento, cara, de sentar numa mesa como família. Eu acho que animosidades, brigas, discussões, talvez assim, né, uma coisa que um tem entendido de uma forma, outro tem entendido de outra. Isso daí é normal, acontece nas melhores e nas piores famílias. Só que o que vai diferenciar, Denilson, o final Sim. dessa história é como a gente lida, cara, com o capítulo final, né, meu? São dois irmãos que trabalharam a vida inteira um do lado do outro, numa Com a sala, morando num andar. resolução do problema, né? Tem um detalhe aí de acusações de desvio de patrimônio, né? E aí eu volto agora ao montante. Fala-se que dos 8 bilhões, né, que seriam direcionados à fortuna da família e das Casas Bahia, enfim, o Saul acusa Michel, né, de desvios e de compras não apropriadas sem o conhecimento dele. O que é de fato real nisto, ou se este processo está passando por apurações mais profundas? Não, esse processo está passando por apurações mais profundas. E na verdade, Denilson, eu vou te explicar. Eu acho que é muito mais simples até do que tudo isso. Inclusive, o meu trabalho sempre foi simplificar e não complicar, né, cara? E eu acho que, assim, óbvio que as discussões existem, né? Quando você fala de muito dinheiro traz muitas discussões também, entendeu? Também. Então, se isso está certo, se isso está errado, se isso tá... Cara, tudo isso com a comunicação, cara, com uma boa conversa, tudo isso se resolve, entendeu? Tudo isso deixa de lado essa questão, né, Mas da... volta para mim, jornalisticamente dizendo agora, acerca do montante, tá? Os 500 milhões são correspondentes, são reais, ou de fato você, como gestor do processo, no fazimento deste diálogo, Eu acredito realmente seria o que de 8 bilhões? eu acredito que tem coisas que nem você perguntou assim, né, respondendo na minha posição de gestor,
né, do quinhão do Saul. Eu acho que tem coisas que têm que ser explicadas, tudo que a gente pede é para ser explicado. Caso seja explicado e comprovado que foi feito tudo na forma certa e correta da lei, show de bola. Se tem Sim. alguma coisa que passou batido e tal por alguma situação que também com certeza é explicável, é só a gente, né, sentar numa mesa e colocar as coisas e fazer um acordo e tal. Eu acho que eu sou um cara, meu, que nem eu te falei, eu nasci em briga de família, cara, e eu sei como é que isso funciona, entendeu? Eu acredito demais, cara, que a falta de comunicação, que essa separação das partes é a pior coisa do mundo, entendeu? Verdade. Porque quando você separa as partes e coloca advogados para falar pelas partes, não só advogados ou pessoas, essas pessoas elas entram com interesses que, óbvio, tem que representar, né? E a própria OAB, tal, que é o instituto que fiscaliza isso, está aí para dizer, né, que óbvio que o interesse do advogado tem que ser o interesse do cliente, mas nós somos seres humanos, Denilson. É claro que o interesse do advogado também passa pelo interesse dele como ser humano, entendeu? E eu não estou falando que isso é bom ou ruim, mas eu estou falando que são mais pessoas para dar opinião Às numa questão. vezes, às vezes o sistema que deveria auxiliar, então, na sua concepção, acaba, de certa maneira, até pela demanda dos interesses também dos advogados, atrapalhando um pouco. Com Aí, certeza. aí eu faço a você uma pergunta. No trajeto que você caminha agora, tá? Seu Saul Klein, com 71 anos, qual é o prazo estimado para a resolução de uma problemática deste tamanho? Então, eu estou muito esperançoso agora, né, Denilson, como tem aí, como saiu nessas reportagens aí, nesses portais, né, num portal de grande repercussão, que é o do Léo Dias e tudo, que a gente tem aí, né, Amigo querido, amigo competentíssimo, querido, amigo querido, treina comigo, inclusive, lá na academia, tudo, muito gente boa. cara, quando a gente fala de prazo, assim, a gente tem agora, né, dia 8/8, né, que inclusive é um portal espiritual, né, que a gente está, Sim, inclusive, esperançoso aí que clareie a cabeça, né, dos de muita envolvidos. gente, né? E nós temos esse dia 8/8, que é um dia, né, de manifestação. Estamos esperando a manifestação do inventariante, que é o irmão do Saul, que é o Michel e tal, em relação a um pedido que a gente fez, Denilson, para o Saul levantar a liquidez, pelo menos o incontroverso, né, a parte incontroversa dele, que ele já não levanta, já tem 10 anos que o pai morreu e ele não viu nada dessa herança, entendeu? Então, se tem questões que têm que ser superadas, estamos aqui para superá-las. Agora, enquanto essas questões não são superadas, você não pode ter 260 milhões de patrimônio e não ter acesso a R$ 1 disso. Você não pode, e ainda mais numa situação de saúde delicada, é complicado, né? Porque daí eu Quem posso. tem, Eu, quem tem custeado tudo isso? quem tem custeado tudo isso somos nós, o meu grupo, né? A O minha seu, empresa. a sua empresa tem mantido todo o processo, Todo o processo, despesa, casa, motorista, tudo, hospital, internações, tudo. medicação, absolutamente tudo. 100%, 102%. Qual é o problema de a justiça não liberar esse dinheiro Enzo Gorenzweiger? Qual é o maior Então, empecilho? eu vejo que o maior empecilho é pura e simplesmente a morosidade da justiça, e a morosidade da justiça ela é causada por uma série de fatores no Brasil. Sim, Alguns que fogem do nosso controle e alguns que a gente pode controlar. certo. No caso do Saul, o que acontece, só para você entender, Denilson, Uhum, no caso do seu Samuel, pai do Saul, existe esse inventário deixado pelo seu Samuel, onde dentro desse inventário existem todas essas discussões entre os irmãos, né, entre Saul, entre Michel e tal, claro que existe, mas existe uma discussão alheia a isso também, que é um reconhecimento de paternidade de um suposto filho que busca um suposto reconhecimento de paternidade. No caso, até esse sujeito já faleceu. Quem segue com a ação são os os herdeiros dele. herdeiros. E o que se escuta muito, né, da nossa equipe jurídica e nas peças do juiz, né, desse inventário, que é o doutor José Francisco Matos, é que teria que esperar essa questão do reconhecimento de paternidade ser resolvido para destravar, vamos dizer assim, esse dinheiro do Saul. Só que lá no inventário, né, do seu Samuel, o próprio juiz José Francisco Matos já deu uma decisão até muito correta, separando 1/8 dessa herança, caso esse reconhecimento venha a A ser acontecer. a acontecer, e esse suposto filho, essa suposta família tem algum direito e tal, já tem lá um quinhão hereditário separado para eles.
Então, quando você me faz essa pergunta, é uma pergunta que eu me faço todo dia. Inclusive, eu estou super curioso para ver a resposta agora, porque agora eu acho que chegou no final do final, né? Tendo em vista que tem uma situação de saúde médica muito, muito Delicada, delicada. delicada em questão, que é essa questão de que agora eu acho que o dinheiro dele tem que ser liberado, entendeu, Denilson? O cara, se existe lá um processo, existem discussões alheias, ok, para ver se o valor é X ou é Y e tem discussão do Saul com o Michel, com outros herdeiros, ok, mas o que está lá de incontroverso, o que todos concordam, o que ninguém, né, eu acho que isso daí ele tem que levantar, cara, é um direito dele, entendeu? E com 71 anos de idade, quer dizer, se ele não levantar agora, ele vai levantar com quantos anos? Com 80, com 90, para não curtir? Exato, é até injusto, na Não, e verdade, além de né? ser, e além de ser injusto, é uma frase que eu falo muito, Denilson, é o Sim, seguinte: o judiciário, ele não pode matar o detentor do direito. No caso exato, do Saul, o judiciário, se não tem um Enzo Gorenzweig, o judiciário teria matado o meu cliente Saul Klein. Porque se não tivesse o Enzo Gorenzweig, como é que ele iria dar entrada num hospital? Como é exato. que ele iria custear o tratamento médico dele? Como é que ele iria custear os remédios dele? Ele é um cara que agora ele tá com 3 enfermeiros lá na casa dele, 24 horas, que ele teve alta do hospital ontem. Então, Ia perguntar isso agora. Já teve teve alta, alta do teve hospital? alta do hospital ontem. Então, assim, e agora ele tem 3 enfermeiros lá na casa dele. Então, como é que tudo isso está sendo custeado? Quer dizer, e se o meu dinheiro acabar? E se amanhã eu quebrar? Aí o cara morreu? E a responsabilidade é de quem, Denilson? E com 260 milhões É isso que eu parados, tô né? falando. É isso que eu tô falando. Eu acho o seguinte, nós, Já nós foi tentado, por sua parte, obviamente, frente ao Judiciário de São Paulo, requerer um valor mensal destinado a ele. Isto então, já, veja bem, isto já não, isso, aconteceu em algum momento e não, foi parado ou não. nunca nada foi liberado? Não, não, foi liberado sim, só para você entender. Foi Tá, liberado sim. Foi liberado no ano de 2021, há 5 anos atrás. Foi tá, liberado uma quantia de 27 milhões de reais para o tá. Saul. Ele teve acesso sim a esse dinheiro. Aí entramos numa outra discussão aqui que eu posso entrar também com a maior tranquilidade do Por mundo, que, favor. que as pessoas podem falar assim, 27 milhões de reais é bastante dinheiro, é muito dinheiro, claro. Mas nós estamos falando, Denilson, de pessoas de patrimônio extremamente elevado, cara. Nós estamos falando de uma outra É categoria outra de categoria. gastos, Padrão de entendeu? vida é E outro muito alto. isso não é culpa de ninguém, entendeu? Não, Porque isso daí é fruto, o padrão de vida que todos eles têm exato, não é fruto de uma roubalheira, não é fruto de uma história inverídica, não é fruto, exato, é fruto de quase 80 anos de muito trabalho, meu. De uma história que todo mundo conhece. Que se você exato. falar Casa Bahia, todo mundo no Brasil sabe onde é, sabe o que que é, entendeu? Algumas pessoas então poderiam, obviamente, desculpe meu ponto de vista, ignorantemente, inclusive, falarem: recebeu 27 milhões, se adapte à vida que tem. Mas veja bem, Não, se mas veja bem, você adaptar. recebeu 27, você tem direito a 300, você recebeu nem, Exato, você não tem exato, nem, você não exato, recebeu nem 10% em exato. 10 anos que o seu pai morreu, isso é um Exato, absurdo, exato. Ou entendeu? seja, esse tempo todo ele teve que pagar coisas que não Lógico, foram pagas lógico, antes, né? lógico. E a depender do padrão, e tem que ter. Inclusive, além de tudo, inclusive, além do lifestyle do padrão de vida, ele teve Sim, que custear também o processo dele também, entendeu? exatamente, E exatamente. um processo dessa magnitude nesses valores, os custos também são exaltados, entendeu, Denis? Traduzindo em tecla SAP aqui para ficar claro para o nosso leitor e para o nosso ouvinte e telespectador. Já já vai entrar no YouTube, nas nossas redes, na minha rede, na sua rede, enfim, que é importante. Esses 27 milhões que parecem ser uma fortuna infindável, na verdade tornam-se basicamente normais Irrelevantes, irrelevantes. por conta de todo o processo que já se gastava antes. Não, e por conta do Não montante. tem mais nada hoje desses 27 milhões. Não tem mais nada, Pronto. nada, zero. Ok. E outra, e Denilson, a pergunta que eu te faço, para a gente trazer para a realidade do Por brasileiro, favor. que a gente sabe que a gente está num país, claro, de maioria, né? Não de bilionários, Sim. mas isso daí é só você trazer para a sua realidade. Vamos dizer que, né, o seu ente querido, seu pai, Sim. tal, seu falecido, tenha deixado para você uma quantia, uma herança de 50 mil reais, que é um dinheiro Sim. considerável no país que a gente Sim. está. Sim. 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 Você imagina se em 10 anos uma pessoa que é simples, de classe média baixa, de classe média alta, não sei, mas que Sim. precisa desses 50 mil reais, você imagina se em 10 anos ela ter recebido 3 mil reais. Não tem como. Você acha
que tem sentido? Não tem sentido. Então, o que vale para o Saul vale para todo mundo. Todo mundo tem que ser tratado dessa forma. O valor exato do que a justiça tem que fazer é dar o direito a quem tem direito. Exato. Né? Como eu coloquei. Pode falar, desculpa. Perdão. O direito dele não tem sido assistido. Não. Né? Então, a César o que é de César. Exato. Essa frase resume exatamente de uma forma, né? De uma forma mais metafórica, que é isso aí. No final, você tem que dar a César o que é de César. E o que é de César não é do judiciário. O que é de César é de César, entendeu? Exato. Você não pode ter 10 anos do seu dinheiro parado na justiça e você está passando dificuldade financeira, seja o seu padrão ultra high, seja o seu padrão high, seja o seu padrão médio, ou seja o seu padrão baixo. Exato. Não interessa, o que é seu é seu. Se tem 50 reais que o seu pai deixou para você, é seu, não é da justiça. Entendeu? Exatamente. Eu acho então tem que resolver. Essa que é a verdade, tem que resolver. E tem coisas, Denilson, tem coisas que, óbvio, que essa briga, que essa animosidade e tal, elas causam também essa questão da demora? Claro que sim. Mas 80% disso não é a briga em si. 80% disso é a morosidade do judiciário. Sim. Só que você está falando de pessoas que têm 71 anos, 74 anos e tal. Esta é a minha pergunta. 71 anos hoje, saúde extremamente debilitada, não é? Como fica a situação? Desculpe a aparente delicadeza da pergunta, mas obviamente 71 anos já configura um número significativo para uma pessoa que está muito adoentada. Se o pior vier a acontecer, né? Como é que fica isso tudo aí? Não, mas enfim. Perdoe-me a aparente não. indelicada, mas todos nós somos da vida e somos da morte. Né? Não, todos nós. Não, o que fica é o que todos que estão envolvidos nessa história já sabem. Fica a briga para as próximas gerações, né? É o maior terror que pode existir na vida de de uma pessoa, entendeu? Deixar a briga para a próxima geração. Maior terror. Cara, mas eu tenho certeza, viu, Denilson, que não é dessa forma que isso vai acabar. Eu tenho feito um trabalho, óbvio que tem muita coisa que eu não posso falar aqui, mas assim, eu tenho feito um trabalho, cara, muito bacana, né, de reaproximação das partes. Conheço, sim, algumas partes aí do processo, né, outros herdeiros aí do processo, já tive relação com eles. São pessoas de bem, entendeu? São pessoas que, claro, como toda história tem os dois lados da história, então eu também, né, me dediquei a ouvir o outro lado da história também, entendeu? Tenho me dedicado muito a fazer, né, essa ponte para poder, muito mais do que o dinheiro, superar os traumas e as mágoas que foram causados e que foram gerados aí numa relação que é normal também de família que conviveu junto, que trabalhou junto, que, né, fez tudo junto durante muitos anos. É normal você gerar mágoa, você gerar conflito, você gerar... Mas eu acho, cara, que... E quem sou eu para falar, mas eu sou alguém, porque, como eu te disse, eu tô nesse cenário há muitos anos. Eu acho que se a família não consegue, cara, é muito gratificante, Denilson, é muito gratificante, muito mais do que qualquer dinheiro. E quem, né, se as pessoas que participam dessa história estiverem ouvindo essa entrevista, com certeza elas já tiveram comigo, elas sabem como é a minha abordagem. Sim. É muito gratificante, cara, e eu falo isso por aí, você poder ser uma pessoa de fora de uma família e que entra com o propósito de fazer a união familiar. A união familiar, às vezes, não é que, né, esse conto de fadas que todo mundo acha, vai voltar a ser melhor amigo, vai voltar... Não é. Mas cristal quebrado, né? Sempre quando você cola, fica aquela cicatriz. Fica. Mas as cicatrizes, elas têm que ficar, entendeu? Porque foram períodos que passaram e que a família... Eu falo isso nos processos que eu atuo. Quando você acaba com um processo de família num acordo, o dinheiro, claro, é tudo parte necessária, mas muito mais do que isso, as mágoas, cara, elas têm que, de alguma forma, por menor que seja, não precisa ser total, mas as mágoas, elas têm que ser superadas. Um cara otimista e quero morrer sendo otimista, né, de uma solução para todo esse imbróglio, que eu nem gosto de falar que é uma briga, porque depois não vai ser mais uma briga, então eu não vou caracterizar como uma briga agora, entendeu? Acho que as palavras... Eu gostei da expressão imbróglio. Aquilo que dá para ser destravado com um bom diálogo, né? Ó, Denise, não tem conversa, não tem briga, não tem pica. Eu já participei das maiores picas que esse Brasil pode imaginar. Sim. Não tem briga, cara, que segure uma boa conversa com humildade, com parcimônia, com respeito e com empatia, com você se colocar no lugar do outro. Você fala assim, não, pô,
eu fiz isso, meu irmão tá falando que eu fiz isso e tal. Será que eu fiz, cara? Pô, será que eu nem fiz e ele entendeu que eu fiz? E se eu pedir desculpa pra ele, tá tudo certo e tal? Então eu acho que é sempre por esse lado que as coisas tendem a se resolver, entendeu? Acho que, óbvio que às vezes no meio disso você precisa litigar, você precisa contratar advogado, você precisa, né, os Sim, advogados sempre, né, tem um outro modo de atuar, né, do que eu que sou mais do lado intermediador, mediador e tal. sim. Mas às vezes você precisa passar por tudo isso para chegar numa conversa de peito aberto e resolver e cada um viver a sua vida. E cara, uma coisa eu te garanto, você viver com isso dentro de você e você trazer isso para o seu ambiente familiar, só tem prejuízo, cara. Não tem dinheiro que pague esse prejuízo, que é você. Adoece a conta bancária, que Exato, todos nós queremos que cresça sempre, né? exato. E adoece a alma, que é a coisa mais importante do ser humano, né? Exatamente, exatamente. Enzo Gorenzweig, eu preciso ratificar sempre a satisfação enorme de conversar com você, tá? Satisfação é toda minha, meu querido. Muito E, obrigada. e Com trocar certeza essas podemos, ideias. podemos fazer um segundo round aqui quando você quiser. Estou à disposição. Quereria pedir isto a você, Vamos. que, dado o encaminhamento do processo, você fosse nos Com certeza. avisando o Ó, andamento, para que a então, sociedade não então fique já vamos deixar solta. marcado aqui para todos os ouvintes que estão nos ouvindo agora. Sim, Dia 8/8, que inclusive é um portal é o energético portal. espiritual. Sim. Temos novidades nesse processo e eu venho trazer para vocês aqui. Então pronto, já está aí Combinado? marcado, 8/8, para que a gente converse mais sobre esse avanço do processo e para que, de fato, não só ele, quanto outros processos sejam resolvidos, tá? Com certeza, porque você tocou num ponto importante antes da gente terminar, que eu Sim, sou um cara que desejo para mim o que eu desejo para o próximo. Então eu desejo também. que todo mundo que está passando por essa situação, né, seja ela de imbróglio, ou seja ela às vezes nem de imbróglio e só de morosidade mesmo da justiça, Sim, que tenha a sua situação resolvida, cara, que se esforce e que Deus conforte com certeza o coração dessas pessoas e dos juízes também que estão nos vendo e que eles tomem as decisões mais sábias em prol sempre da resolução das coisas, né? Acho que que é o isso. poder da caneta da justiça seja feito com equilíbrio, não é isso? Sempre para o melhor, exato. Sempre para o melhor. Muito Enzo, obrigado, viu, meu querido? eu que agradeço a você. Assim que a matéria ficar pronta, nossos jornalistas vão fazer aqui o pré-texto e a gente Perfeito. dispara em collab aí para que a sociedade vá acompanhando a resolução deste caso, viu? Muito Muito obrigado. obrigado mais uma vez por sua participação aqui no Grupo Jornal de Comunicação para Bahia, Sergipe, Pernambuco, Alagoas e Paraíba. Você sabe que as minhas raízes estão na Bahia, né, rapaz? Abração, hein? Acho bom você cumpri-las. É.